Olá, eu sou a Caroline Benar, ginecologista em Itapema, e hoje eu escolhi um tema que eu sou apaixonada: menopausa. A idade chega para todas e a menopausa também. Muitas mulheres não vão sentir os calorões, só vão se dar conta que estão na menopausa pela falta da menstruação. O que é a menopausa? A menopausa é quando os ovários param de funcionar. Nisso, a gente entra numa deficiência hormonal ou numa queda hormonal, como preferir. A menopausa é uma coisa certa que vai acontecer para todas as mulheres. O que eu mais vejo na prática aqui no consultório é que normalmente é na faixa dos 48, se estendendo até uns 54 anos. Mas a média acontece por volta dos 51 anos de idade. Então, o que eu preciso dizer para as minhas mulheres é que não tenha medo, menopausa tem solução. Claro que sempre lembrando que nada é regra para todas. A menopausa, ela se apresenta como a falta da menstruação por um período de 1 ano. Então, tem muitas mulheres que começam com irregularidade menstrual e falam: doutora, será que eu já estou na menopausa? Calma, antes da menopausa você passa por uma fase chamada perimenopausa, é onde você apresenta aquele mês que menstrua, no outro mês não menstrua, no outro mês vem, e aí fica aquela bagunça. Então, a partir do momento que você apresentar um período de 1 ano sem menstruação, você pode dizer que você está na menopausa. E quais os sintomas da menopausa? Os sintomas mais comuns são as ondas de calor, que são conhecidas como fogachos, e também secura vaginal. Esses são os mais comuns. Mas também lembrando que a mulher ela pode apresentar alteração no sono, que seria a insônia, tanto dificuldade para iniciar ou manter o sono. O que eu mais vejo na prática, além das ondas de calor, é que as mulheres apresentam muita alteração de humor. Elas ficam muito irritadas, então elas são praticamente encaminhadas pelos seus filhos ou marido, que falam: mãe, você precisa procurar um médico porque você tá muito chata. Então elas dizem que começam a ficar muito irritadas mesmo, que elas nem elas mesmas se suportam. Lembrando que essa alteração de humor, ela pode ser tanto da irritabilidade, oscilando com o humor depressivo. O que eu observo é que as pacientes, as mulheres menopausadas, começam a ficar apáticas, começam a querer ficar mais dentro de casa, começam a perder o brilho pela vida. Não é porque a menopausa chegou que isso significa término da vida. É só uma fase. E é uma fase que vai durar. Por quê? Porque você não vai voltar a produzir os seus hormônios, né? Porque os ovários agora já pararam de funcionar. Então, o que você precisa saber é que você pode passar por essa fase tranquilamente. Algumas vão ter os calorões, outras não, e tem algumas que vão ter todos os sintomas. Vão ter os calorões, vão ter secura vaginal, vão ter diminuição da libido. Outros sintomas também é a alteração da textura da pele. A pele ela fica fininha, craquelada, seca, muitas vezes hidratante não dá conta. Também a gente tem, além da secura vaginal, eu posso ter também secura ocular, secura da boca, alteração na memória. Muitas mulheres menopausadas se queixam que estão engordando. Não necessariamente seja gordura, mas sim retenção hídrica. É bem comum. E tem como eu evitar a menopausa? Não tem como evitar a menopausa, mas tem como aceitar essa fase, buscando ajuda médica para que os seus sintomas sejam amenizados e muitas vezes solucionados. E o tratamento para a menopausa? Ele pode ser hormonal ou não hormonal. O hormonal, existe um mito ainda no Brasil de que hormônio dá câncer. A gente precisa entender qual hormônio vai ser usado. Quando a gente fala de hormônio sintético, são hormônios que não se assemelham ao que o nosso corpo estava acostumado a produzir. Já quando falamos de hormônios naturais ou hormônios bioidênticos, são hormônios que tentam se assemelhar à estrutura do hormônio que antes a gente costumava produzir. O que eu faço aqui no consultório é a terapia de reposição hormonal bioidêntica ou com os hormônios, os géis transdérmicos. Por quê? Porque essa é a melhor via de administração para a reposição hormonal.
O que eu sempre falo para as minhas pacientes é que elas precisam parar de ter medo de hormônios. A mulher ela só tem esse declínio e tem queda na sua qualidade de vida e inicia-se com tantos sintomas porque os seus hormônios pararam de ser produzidos. Lembre, hormônios, então nós somos movidas por hormônios. Então a gente não tem que ter medo, a gente só precisa saber qual hormônio usar. E isso sempre com uma orientação médica. Uma outra dúvida frequente no consultório é: doutora, eu devo ou não fazer a reposição hormonal? Eu tenho tanto medo de reposição, diz que engorda, diz que dá câncer, mas vamos lá, a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Por isso que em consulta é muito importante você tirar essas dúvidas. Eu digo para as minhas pacientes que, independente delas sentirem ou não os calorões, elas devem fazer a reposição sim, desde que não tenha alguma contraindicação. Por quê? Porque não é só o calorão que vai dizer, que vai determinar se deve ou não fazer o uso da reposição. Lembrando que você tem que proteger parte neuronal, que inclui parte da memória. A gente, além dos calorões, a gente tem que se preocupar com a textura da pele. Como a pele fica seca, lá embaixo também fica seco, então você acaba apresentando secura vaginal. Uma mulher com secura vaginal, ela vai acabar tendo desconforto e dor na hora da relação. Então tá vendo que isso, quando a gente fala de menopausa, vai muito além dos calorões. Eu tenho que cuidar da mulher como um todo. Desmistificando um pouquinho sobre o uso do hormônio e câncer, a gente tem que entender a diferença do hormônio que a gente vai usar. Então, o que é muito correlacionado, né, com câncer são o uso dos hormônios sintéticos, que são os hormônios de reposição hormonal via oral. O que eu proponho em consultório é que as pacientes, desde que não tenha nenhuma contraindicação, usar os géis, que são os transdérmicos e que são os hormônios bioidênticos, que se assemelham aos hormônios que a mulher menopausada parou de produzir. Então vamos pensar juntas. Se temos hormônios no nosso corpo, não devemos ter medo de hormônios. Devemos ter medo de hormônios sintéticos, aqueles que o nosso corpo não produz. Mas e por que a mulher ela entrou na menopausa? Porque houve a queda ou a parada total da produção dos hormônios reprodutivos. Por isso toda essa alteração no nosso corpo. Então, se eu tenho essa queda, essa diminuição, o que eu devo fazer? Suplementar essa parte hormonal. De forma que, buscando uma alternativa que tente se assemelhar com a mesma estrutura do hormônio que a gente parou de produzir. É quando a gente oferece os hormônios bioidênticos, que a melhor forma de administração é a terapia de reposição hormonal transdérmica. Como as mulheres têm muito medo dessa menopausa, muitas me perguntam se elas devem começar a usar a reposição antes de chegar na menopausa. Não. A reposição hormonal ela deve ser feita a partir do diagnóstico de menopausa. A mulher que não queira fazer a reposição hormonal, ela também tem algumas outras alternativas não hormonais, que seria cuidados alimentares, a prática da atividade física, a acupuntura, suplementos fitoterápicos e muitas vezes também até terapia. Uma das coisas que eu também falo para as pacientes é que, independente dela sentir ou não calorão não deve ser só o X da questão. A gente pensa, eu tenho que olhar a mulher como um todo. Então, o que eu não posso esquecer é da saúde óssea. O que a gente precisa se preocupar é com a prevenção da osteoporose. E isso, a mulher que faz a reposição hormonal, ela já está sendo beneficiada. E quando eu falo de libido na menopausa, eu não estou falando do ato em si. Até porque libido é o desejo sexual. E não é porque a mulher chega na menopausa que eu não posso mais perguntar isso, porque eu tenho que achar que a mulher menopausada não tem mais desejo. Mulheres menopausadas ainda sentem desejo e mulheres menopausadas ainda transam. O que eu preciso saber antes de tudo isso é saber como que essa mulher está. Eu tenho que olhar a mulher como um todo. É isso que eu vejo nas minhas pacientes. E eu cuido dela como um todo, com um olhar integrado. Então eu tenho que garantir, primeiramente, como é que tá essa mulher, como é que tá a autoestima, como ela tá se vendo e como é que tá o humor dessa mulher. Como é que eu vou querer que uma mulher irritadiça ou uma mulher triste tenha um bom desempenho, né, com o seu parceiro?
Então, primeiramente eu cuido disso, para depois eu cuidar da secura vaginal, que é o que muitas vezes impede a mulher de ter relação e onde muitas apresentam dor. Então você imagina a qualidade de vida que essa mulher está tendo. Ela tem desejo, mas ela tem dor. Então eu preciso ajudar a mulher nisso. É onde entra a aplicação da terapia de reposição hormonal. Uma outra dúvida frequente é: por quanto tempo, doutor, eu preciso fazer essa reposição? E aí eu brinco com as mulheres, né, que não é tratamento, não é a gente começa e termina. Eu falo que é uma suplementação, porque lembra, você não vai mais voltar a produzir os hormônios, então você precisa suplementar. E aí eu brinco que enquanto você estiver usando batom e usando brinco, você está se cuidando, então você deve continuar a fazer a suplementação. Tá, e eu posso parar? Você pode parar a qualquer momento, mas parando pode ser que volte os sintomas. Só que lembre, uma coisa que é muito importante: independente de sentir ou não os calorões, você tem as vantagens de manter ainda o uso da suplementação. Lembra que a gente conversou sobre a pele, sobre a questão da memória, sobre a saúde óssea? Hoje em dia a gente usa um termo que é sex drive, que relaciona tudo com a parte do desejo sexual, que inclui a parte da libido e com o ato sexual em si. Então tudo isso eu preciso assegurar usando a suplementação. E como que é feito o diagnóstico de menopausa? Quando a mulher ela chega e está naquela fase de transição da perimenopausa para menopausa, apresentando aquela irregularidade menstrual, que um mês menstrua, outro mês não, às vezes fica mês, mas aí do nada vem a menstruação, eu consigo pedir um exame laboratorial, um exame de sangue, que se chama FSH. A partir desse exame eu consigo dar o diagnóstico para a mulher se ela está ou não na menopausa. Uma outra coisa bem legal que eu preciso te dizer é que, estando na menopausa, eu não mais engravido. É muito frequente eu atender mulheres que já estão na menopausa e mesmo assim elas ainda usam o anticoncepcional com medo de engravidar. Mulheres, se você está na menopausa, você não mais engravida. Por favor, tirem o anticoncepcional. E voltando na parte do diagnóstico da menopausa, se às vezes eu me deparo com uma mulher que já está há anos sem menstruar, eu não tenho dúvidas já que essa mulher está na menopausa. Mulheres acima de 48 anos ou 50 anos que não mais menstruam: doutora, será que eu estou na menopausa? Porque eu não sinto nada. Você já está na menopausa, você só está no grupo das mulheres que não apresentam sintomas. Devo usar reposição hormonal? Deve. Porque lembrando que não é só do calorão que a gente determina se vai usar ou não a reposição hormonal. Lembre-se da pele, dos olhos, do humor, da memória e da parte do nosso sex drive, que inclui a parte da libido. Eu sempre gosto que as mulheres entendam o porquê de usar tal coisa. Então, na reposição hormonal, a gente vai repor 3 hormônios fundamentais, sendo eles progesterona, o estrogênio e a testosterona. Estrogênio é o grande responsável pela nossa secura da pele e pelos benditos calorões, então daí a importância de usá-lo. Progesterona é um hormônio fundamental para aquela sensação do bem-estar, então ele está muito relacionado com a parte do humor. E testosterona, adoro falar para as mulheres que a gente precisa de testosterona. Testosterona não é só coisa de homem. Testosterona está relacionado na questão do humor, na questão da libido e na questão de manter a nossa massa muscular. E para encerrar, eu gostaria de dizer para vocês, mulheres, que não tenham medo da menopausa. Vocês podem sim passar por essa fase tendo qualidade de vida. Eu sou apaixonada por esse tema porque eu vejo muito isso no meu dia a dia no consultório e eu vejo como as mulheres entram e como elas saem depois de 30 a 60 dias já tendo iniciado a reposição hormonal. Fica aqui o meu abraço e um grande beijo.